A falta de planejamento financeiro é o caminho certo para a falta de dinheiro. Olá, amigos, é uma grande alegria falar com todos vocês. Eu sou Augusto Fernandes e te ensino a se tornar um investidor com segurança e inteligência financeira a partir da mentoria de inteligência financeira comportamental. É uma grande alegria compartilhar com vocês nessa noite de domingo às quase 21 horas um pouco da ideia de cuidar das suas finanças, respondendo a anseios deste final de semana, das pessoas que a gente atendeu, das pessoas que a gente conversa. Eu resolvi criar esta mini live rapidinho só para trocar algumas ideias sobre o tocante esse grande desafio que é as finanças pessoais. Basicamente, a nossa ideia é por que nós temos tanta dificuldade quando fala sobre dinheiro e finanças pessoais. Por que nós criamos tantas barreiras, tantos obstáculos nesse tocante a dois temas? E analisando a própria vivência, as próprias experiências, eu cheguei a algumas conclusões, mas vou compartilhar aqui algumas ideias com vocês. A primeira conclusão que eu cheguei é que quando assim tinha muitas barreiras e muitos obstáculos, e quando eu não estudava sobre vida financeira ou estudava muito superficialmente, a primeira coisa que eu pensava é que era culpa de alguém. Certamente as minhas finanças eram desorganizadas porque era culpa do meu patrão, do governo, da política econômica ou das pessoas que não me apoiavam. Era culpa porque eu ganhava pouco. Eu culpava alguém. Porque colocar a culpa em alguém é muito cômodo. Me coloca no lugar de vítima e quando eu sou vítima eu não sou responsável por nada. Então eu pensava dessa maneira, eu pensava que era culpa, porque eu ganhava muito pouco, eu imaginei era culpa do meu patrão. Eu vivo aos 16 anos, quando eu estava atolado em dívidas, mais precisamente, então eu pensava assim, é culpa da empresa, é culpa do banco que me colocou meu nome no negativo, era culpa sempre de alguém, menos minha. Até que eu tomei um chá de Semancol, que a gente fala aqui no Nordeste. Eu tomei um chá de verdade, colocado pelo gerente do próprio banco que tinha negativado, e ele falou, foi o banco que negativou o seu nome? Foi o banco que fez você assinar 21 cheques? Foi o banco que passou com você no carro, botou gasolina por você, foi na loja, comprou por você? Tudo isso foi o banco? E aí, esse tom de ironia mais direto, de sarcasmo, mas muito direto, foi aí que eu comecei a pensar e refletir que tinha participação na bagunça que eu me queixava, como diz o próprio Freud. Então, gente, não ter um planejamento financeiro é o caminho certo para a falta de dinheiro. E a primeira coisa que a gente coloca é a culpa em terceiro. A gente ser vítima disto é muito fácil, somos vítimas, nós não somos responsáveis pelas nossas escolhas, coitados de nós. A gente não tem autonomia, não tem pensamento, não tem vontade, não tem nada. Então é muito fácil se colocar no campo e na condição de vítima, é muito fácil mesmo. E quando a gente vai perceber, nós temos uma participação incrível. O segundo obstáculo que eu acho que é muito importante é a procrastinação. Hoje atendendo uma pessoa, disse, não, eu até quero ter vontade de ser investidor, mas é porque eu tenho falta de tempo aí para estudar, eu não sei qual é o investimento certo, lá na poupança está tudo garantido e tudo mais. E a poupança ela só garante até 250 mil, né? Tesouro direto até 1 milhão. Então, não existe garantia, liquidez certa em nenhuma matéria de investimento. Então, é interessante que você entender os riscos e começar a estudar e parar de procrastinar. Neil Bush e Walt Disney falam assim com muita propriedade lá em alguns momentos da sua vida, assim, o único meio de você fazer alguma coisa é parar de falar e começar a fazer. Essa frase, tanto do fundador da Ontario como do fundador da Disney, sempre me chamou a atenção, porque eu sempre imaginei que a gente poderia fazer diferente. Então, minha segunda ideia de obstáculo é a procrastinação. A gente procrastina muito, a gente deixa muito para depois. Vou contar um segredo para vocês. O depois chegou. O depois chegou, o depois é agora, o depois já está acontecendo. Conversando com uma pessoa com 60 anos de idade, acerca do dinheiro, eu disse, é verdade, as pessoas não têm essa cultura do dinheiro, mas, poxa, você estava dando ideia lá de investimento, mas quando chegar isso daí, eu vou ter 70 anos. Eu disse, é verdade, você vai chegar lá fatalmente, de uma forma ou de outra, os 10 anos vão passar. Como você quer chegar?
com alguma condição para bancar a sua subsistência, para bancar a sua vida, porque a sua energia não vai ser a mesma, não é a mesma quando você tinha 50, não é a mesma quando você tem 60 e não vai ser a mesma quando você tiver 70. Não vai ser mais a mesma energia. Então você vai chegar lá de qualquer forma. Você pode chegar de duas maneiras, ainda com os problemas financeiros, ou começar a planejar essa chegada lá de uma forma mais confortável. A escolha é sua. Porque a terceira opção, eu acho que você não quer partir antes, e ninguém quer partir antes. Então, fui direto a falar isso e ele entendeu. Isso é porque não tem uma cultura disso, não tem mesmo. A gente está criando essa cultura da falar diretamente, abertamente sobre o dinheiro. O dinheiro, ele é um ilustre convidado na vida de todos nós. Ele não é que a gente o convidou, ele participa da vida, do nascer ao morrer. Para morrer precisa de muito dinheiro, para nascer também. Então o dinheiro é um ilustre convidado, ou a gente aprende a lidar com ele, ou a gente vai passar a vida toda procrastinando esse assunto. Então, na minha ideia de compartilhar aqui da vivência própria e da parte de atendimento, é que primeiro é o vitimismo, o segundo obstáculo é a procrastinação, e o terceiro no nosso entendimento também é vitimismo, procrastinação, falta de conhecimento. As pessoas alegam, né, a falta de conhecimento financeiro, por isso que não se mexe, por isso que não fazem, mas falta também a boa vontade. Falta a boa vontade de dedicar um tempo. Aproveita que hoje é domingo, não sei que dia você está assistindo esse vídeo, mas hoje domingo às 9 horas, 5 de março às 9 horas pontualmente, dedica 10 minutos para planejar a tua semana. Quais os principais pagamentos, principais gastos, principais recebimentos, quais são as principais ações que você tem que fazer. Dedica 10 minutos para planejar a sua semana. Segunda eu tenho que fazer isso, não posso deixar de fazer isso. Terça eu tenho que fazer isso, não posso deixar. Quarta isso, quinta isso, sexta isso e sábado isso. Se dedica pelo menos 5 a 10 minutos para fazer um mínimo de um planejamento e persistir nisso. Falta a persistência. Persistir. Então a falta de conhecimento hoje é totalmente inaceitável essa desculpa, porque o conhecimento está facultado, está livre para todos nós. A quantidade de conhecimento gratuito de todas as áreas é imensa. Você tem YouTube, você tem sites, você tem instituições, você tem o Google, você tem inteligência artificial, você tem um sem número de formas de adquirir uma habilidade, uma informação e uma nova forma de alavancar teus custos, alavancar teu desempenho e melhorar de algum aspecto. Uma outra questão da falta dos obstáculos ao planejamento, e principalmente tocante às finanças pessoais, é a falta de planejamento propriamente dito. As pessoas não param na sua rotina para planejar, levantar os gastos excessivos, as dificuldades financeiras, o endividamento, para colocar num quadro, num papel, numa planilha de Excel, num aplicativo, para fazer alguma coisa, criar os centros de custo, alimentação, transporte, lazer, etc. Criar centro de custo é isso, dar nome a áreas que você gasta. Isso é centro de custo, uma coisa bem simples. Parece não bonito, centro de custo. A primeira vez que eu ouvi falar disso, não tinha a menor noção. Depois eu percebi que era o que a gente já faz na vida pessoal, o que todo mundo faz na vida pessoal. Então, transporte é um centro de custo. Quanto você gasta por transporte? Você vai de Uber, de moto, de carro, de táxi, de combustível? Planeja, coloca, eu tenho esse limite de gasto, eu gasto normalmente isso, tenho que limitar a isso. Aí você começa a pensar, se eu pegar o Uber 2 quadras depois, se eu pegar com uma carona com alguém até um certo ponto e pegar um Uber depois, é dessa forma que a gente vai tendo ideias de como manejar os custos. Hábito de consumo descontrolado é uma outra grande barreira às finanças pessoais. Tem pessoas que têm total descontrole, recebem um dinheiro, para uma determinada coisa e gasta para outra. São escolhas. Até a gente não assumir que são as nossas escolhas que interferem diretamente nos nossos resultados, a partir dos nossos pensamentos, do nosso sentimento, da nossa forma de agir, da nossa forma de se comportar. Eu fiz uma postagem hoje aqui falando justamente de várias coisas que a gente controla, porque a gente quer controlar tudo que a gente não controla. Mas o que a gente tem domínio e controle, que depende exclusivamente das nossas emoções, pensamentos, sentimentos, ações e comportamentos, a gente não faz.
Então é importante ter essa questão. Então tem pessoas que há um hábito de consumo descontrolado. Eu respondi uma pergunta a uma pessoa que ela dizia assim: o que é melhor, financiar ou alugar? Eu disse: depende do qual é o seu objetivo financeiro. Não há nenhum problema nenhum das duas. Por exemplo, se eu quero ter um patrimônio meu, crescer meu patrimônio a longo prazo, a maioria dos bilionários, dos milionários pelo menos, ficaram ricos com imóveis, não ficaram ricos com ação, ficaram com imóveis. Pode ver a história, empreenderam com imóveis. E aí eu quero ter um imóvel meu. E está tudo certo se você quer ter um imóvel seu, crescer seu patrimônio ao longo, porque a cada 10 anos o imóvel, ou pelo menos 10 anos, ele tem uma valorização expressiva, não sei se dobra, chega a dobrar, não sou especialista em imóveis, a depender da área, mas ele tem uma valorização expressiva, como qualquer ativo econômico. Então, eu quero ter esse patrimônio, vou financiar, tudo certo. Eu quero alugar, porque eu gosto de me mover, tal, ter uma liberdade de locomoção, mas também eu quero alugar num lugar mais restrito, porque 60% dos nossos gastos respondem muito à moradia, a região onde a gente mora, a moradia. Então eu quero um lugar mais simples, um lugar mais afastado, e quero pegar essa diferença que se fosse em tal local. Hoje a digitalização ajudou isso, né? Muita gente, por exemplo, nos Estados Unidos, houve um certo esvaziamento da grande metrópole Manhattan, não ficar vazia, mas assim, de alguns executivos, de algumas pessoas que poderiam morar na Flórida e trabalhar online em Nova York, percebe? E houve esse movimento, e lá o que aconteceu? Os imóveis de Nova York baixaram o preço, os imóveis da Flórida elevaram o preço, porque chegavam lá os nova-iorquinos, para eles baratos, você é acostumado a ter na ilha lá os preços dos imóveis altíssimos, chega na Flórida uma casa belíssima, duplex e tudo mais, de $400, $400 mil, eu disse, eu dou 500 para ter a preferência, e isso foi subindo os valores, né, após a pandemia dos imóveis na Flórida. Estou dando só um exemplo, mas esse fenômeno aconteceu em São Paulo, aconteceu nos grandes centros urbanos. Por exemplo, Eusébio, que é uma cidade vizinha aqui, teve uma supervalorização dos seus imóveis, porque foram percebidos que algumas pessoas poderiam trabalhar de casa, não precisaria se locomover até Fortaleza, um fenômeno percebido nos grandes centros urbanos de todo lugar. Então, gente, esse consumo descontrolado está mais relacionado às emoções. As pessoas, por falta de emoções, de controle das suas emoções, por tentar preencher, eu falo porque eu já vivenciei isso, todo mundo em algum momento já passou por isso, mas de acordo com a infância, seu modelo mental, mas eu digo com muita propriedade. Eu já falei, existia uma época que eu trocava de carro constantemente em busca de preencher algo fora que faltava dentro, e isso era impossível. Então, um dos grandes obstáculos é esse hábito de consumo descontrolados, que muitas pessoas têm dificuldade de controlar seus impulsos de compra, gastam mais do que podem e comprometendo sua saúde financeira seriamente. Uma outra coisa é a falta de disciplina. Muita gente até começa a investir, mas param pelo meio do caminho. E para investir precisa só de duas coisas: disciplina e constância, né? Disciplina e paciência. E as pessoas dizem assim, precisa de dinheiro. Claro, se você vai conquistar ao longo do caminho. Então, a falta de disciplina para manter o controle financeiro pode levar a muitos gastos desnecessários, a falta da economia para atingir o seu determinado objetivo financeiro. É importante ter um objetivo. E a falta de disciplina é um obstáculo para muita coisa, não somente para o planejamento financeiro, mas para muitas e muitas coisas. Uma outra coisa interessante é a falta de priorização, que está totalmente relacionado com a questão emocional, com a questão das escolhas. Quando você não prioriza a sua vida financeira, um planejamento, se debruçar para organizar, para estudar, para poder fazer recebi, gastei e quanto posso gastar, falta de prioridade é um grandíssimo obstáculo. Priorizar isso é muito importante. Então, quando você não prioriza, você não vai poder fazer a alocação de recursos, entender onde está sendo deixado de lado, o que é que você está gastando desnecessário. Quando você não prioriza, você vai com o vento, vai ao Deus dará. E isso é ruim para você e para qualquer um que não tem um mínimo de planejamento na sua vida. A pressão social é outro item, parecer um nível social que você não é.
Pessoas que olha o pensamento de muita gente, pensa que ricos, milionários, são pessoas que gastam muito, e não são. Ricos, milionários são pessoas que sabem reter o dinheiro, sabem o valor do dinheiro e só gasta quando há uma ideia útil, seja para si, seja para a família, seja para a sociedade. Então, quem é rico de verdade não cai às pressões sociais de marcas, de status. Tem gente que é uma vitrine ambulante. Mas quais são os valores ou o porquê daquilo? Que adora dizer os preços das coisas, mas porquê daquilo? Então, tem mais questão, elementos emocionais, psicológicos aí, do que qualquer outra coisa. Ceder à pressão social, tentar parecer um nível que você não é, impressionar pessoas que você não se importa, comprar aquilo que você não precisa, ceder a essa pressão social é uma coisa totalmente desnecessária, mas que leva muitas pessoas à ruína financeira, né? A pressão social faz você gastar mais, faz você manter um estilo de vida que não lhe pertence e se conduzir fora da sua realidade financeira, viver em dívidas por conta de uma necessidade de impressionar pessoas sem o menor problema, sem a menor condição, e isso é uma grande dificuldade. Uma outra coisa é a falta de acompanhamento. Muitas pessoas não acompanham o seu planejamento. Se faz a planilha muito bonita. Eu tenho uma cliente assim, ela faz a planilha bonita, mas não acompanha. Nem acompanha, nem preenche corretamente, fez um negócio muito bonito. Mas se você não acompanhar, não vai andar, não vai para frente. Então, você tem que acompanhar os gastos, os investimentos, o controle sobre as finanças pessoais, principalmente, precisa de acompanhamento. A falta dele é um grande obstáculo às suas finanças pessoais. E dificuldade de lidar com as dívidas. Tem gente que tem um emocional, e a gente entende porque isso abala o emocional. Tem dificuldade de lidar com as dívidas, pessoas têm dificuldade de lidar com os problemas financeiros a longo prazo, porque tem dificuldade de fazer as suas escolhas de forma saudável, de forma que te leve a um nível melhor e mais abundante na sua vida. A nossa ideia aqui, falar de dinheiro, é porque é ambicioso, não tem nada disso. O dinheiro, ele está na nossa vida, a gente tem que aprender a lidar com ele. Não é que o dinheiro é um Deus maior, não é. Absolutamente, nós precisamos de dinheiro na vida material para interagirmos, para sobressairmos, para podermos fazer alguma coisa de interessante e de diferente na nossa vida e das pessoas que a gente ama. Sem dinheiro, a gente não faz muita coisa, né? Eu falava isso para uma pessoa. Então, não é quanto você ganha, mas sim quanto você administra, o que você faz com a diferença, é como você administra o seu dinheiro. Eu vejo sempre muita gente fala assim, eu queria tanto aprender a administrar meu dinheiro, mas basta querer, basta começar, basta fazer. Se você não estiver disposto a fazer isso, você está fadado a ter uma condição financeira muito difícil. Agora eu queria saber a tua opinião. Quais são os desafios das finanças pessoais? Foge do óbvio. É porque tenho dinheiro, é porque não ganho pouco. Não, foge do óbvio. Analisa para ti qual que é o teu maior obstáculo a organizar as tuas finanças, como o teu maior desafio e como que você pode fazer diferente. Se você vem fazendo a mesma coisa ao longo de 10, 15, 20, 30, 50 anos, está na hora de você tentar fazer algo diferente para ter um resultado diferente, porque isso é uma coisa séria no final de semana aqui das pessoas que a gente atendeu, dos estudos que a gente fez. A falta do planejamento financeiro é o caminho certo para a falta do dinheiro. Se você não aprender a lidar com o seu dinheiro, se você não aprender a desenvolver de uma melhor forma tudo aquilo que você recebe, todo o dinheiro que passa na sua mão e todo o dinheiro que você tem condições de melhorar a sua vida, fatalmente o futuro é muito incerto. Então, amigo, de verdade eu espero que você entenda que nós estamos nessa jornada porque falar do dinheiro, para que não é para que o dinheiro seja o primeiro top 5 da nossa vida, não. É para que a gente possa ter uma vida melhor de escolha, uma vida mais confortável no futuro e que fatalmente os anos passam e a gente tem que sobressair nesse tempo, fruto da nossa experiência e atendendo muitas pessoas, vendo situações tão difíceis, pessoas maravilhosas que poderiam ter uma outra história se tivessem escolhas melhores e mais saudáveis.
Por isso que na mentoria financeira, da inteligência financeira comportamental, a gente ensina as pessoas a fazer essa autoanálise sem trazer consciência de culpa e a tomar ações, a motivá-la a modificar as suas escolhas, a modificar o seu caminho, a ter mais entusiasmo para que ela possa almejar ter uma vida financeira melhor, diferente, se tornando investidor, né, gostando de fazer análise dessas suas questões, das suas possibilidades e gerando sonhos. É isso que a gente faz na nossa mentoria financeira, realizar sonhos das pessoas para que elas possam aprender a aprender constantemente, tá? Pessoal, Augusto Fernandes, e sempre estou aqui para te ensinar. Se você quer receber algum material, escreve no direct mentoria. Se você quer ter uma oportunidade de conversar com a gente, bota aí a palavra mentoria e a gente vai te responder no direct. É uma alegria imensa falar com todos vocês. Estamos aqui para que você possa ter melhores resultados e para que você possa aprender de vez, se tornar um investidor inteligente com segurança e ter uma vida muito mais abundante. Te desejo uma ótima semana e até amanhã. Um grande abraço.